Olá pessoal, meus queridos alunos do 5º ano do Unisal, nono período, Aqui é o professor Luiz Flávio, continuando as nossas atividades EAD, por conta da nossa quarentena forçada aí, Na aula de hoje nós vamos falar, pessoal, sobre eficácia das normas constitucionais. Terminamos no último vídeo a classificação das normas constitucionais. Vamos começar nesse vídeo um tema novo, eficácia das normas constitucionais, um tema bastante recorrente em concurso público e, sobretudo, nos exames de ordem da OAB, nos exames da ordem, nos exames da OAB. Portanto, muita atenção a esse tema, que é um tema bastante recorrente. Vamos ver os aspectos principais aqui da eficácia das normas constitucionais. E eu começo o tema perguntando o que vem a ser, afinal, eficácia da norma jurídica. E aí, pessoal, nós temos que fazer uma distinção importante entre validade, vigência e eficácia da norma jurídica, tá? Começando pela validade, pessoal, tá? Vocês já sabem que toda espécie normativa, que espécie? Aquelas lá do artigo 59 da Constituição, possuem um processo formal de elaboração, tá? Um processo formal de elaboração instituído pela própria Constituição. Então tem um processo formal de elaboração das emendas constitucionais, um processo formal de elaboração das leis complementares, das leis ordinárias, que é o que nós chamamos de processo legislativo, ok? Então, uma determinada norma jurídica, é instituída através de um regular processo legislativo, ela se torna uma norma válida. Então, eu digo que uma norma jurídica é válida quando ela foi instituída através de um regular processo de elaboração, de um regular processo legislativo, ok? Uma vez instituída, uma vez criada a norma jurídica válida através de um regular processo legislativo, essa norma ela vai se tornar obrigatória, tá? Este período de obrigatoriedade da norma, que pode ser a partir da sua publicação ou de uma data prevista na própria norma, que é a data de entrada de vigência. Então, a partir do momento em que a norma foi instituída validamente, tá? A própria norma vai dizer quando ela vai entrar em vigor, quando ela vai passar a ter vigência. Se a norma não o faz, nós utilizamos os recursos, as previsões contidas na LINDB. Tá certo, pessoal? Então, a partir do momento em que a norma é instituída e ela passa a integrar o ordenamento jurídico, ela ganha vigência, ou seja, ela ganha obrigatoriedade, observância obrigatória. Tá certo? A vigência, nas palavras do professor Carlos Roberto Gonçalves, é justamente o prazo de validade da norma, o período em que a norma tem observância obrigatória, que vai da sua entrada em vigor até que uma outra a revogue. Então são conceitos distintos. Validade, válida é a norma que passou por um processo regular de instituição, de criação. Tá? Vigência é a obrigatoriedade da observância da norma, é o período em que a norma esteve integrada ao ordenamento jurídico, sendo obrigatória a sua observância. E eficácia, pessoal? Bom, eficácia não se confunde nem com validade, nem com vigência. Eficácia da norma jurídica é a sua aptidão para produzir efeitos concretos. Quando eu falo em eficácia, pessoal, estou falando de efeitos. Eficácia, efeito. Que não se confunde com vigência. Uma norma pode ser... Toda norma eficaz, ela necessariamente é vigente. Eu só posso falar que uma norma produz efeitos concretos se essa norma está vigente, se essa norma é obrigatória no ordenamento jurídico, ok? Mas nem toda norma vigente é eficaz. E é aí que entra a questão da eficácia das normas jurídicas, tá certo? É possível que uma norma seja vigente, mas não produza efeitos concretos, ou seja, não tenha eficácia. Quer ver um exemplo, pessoal? E esse exemplo eu formulei em homenagem a um professor nosso lá da faculdade. Quero ver se vocês adivinham, inclusive, quem é esse professor. Suponhamos que uma lei federal, uma lei ordinária federal, regulamente a situação dos imigrantes do Burundi no Brasil.
tá certo? Uma lei federal regulamenta a situação dos imigrantes do Burundi no Brasil, tá? Mas vamos imaginar que não haja no momento nenhum imigrante do Burundi no Brasil. Então essa norma é vigente, ela foi regularmente produzida, ela ingressou no ordenamento jurídico, ela é de observância obrigatória, portanto vigente, mas ela não se aplica a casos concretos, simplesmente pelo fato de que eu não tenho esse caso concreto observado na prática. Uma vez que eu não tenho, no nosso exemplo, eu não tenho imigrantes do Burundi no Brasil. A lei está vigente, mas não produz efeito concreto. Deu para entender, pessoal? Então é diferente. Validade, vigência e eficácia. Toda norma eficaz ela é vigente, mas nem toda norma vigente é eficaz. Ok? E a doutrina, pessoal, ela fala em dois aspectos da eficácia da norma constitucional, e das normas em geral. Aspecto social e o aspecto jurídico. O aspecto social, também chamado de efetividade, é isso que eu acabei de apresentar para vocês. É a produção, é a aptidão, é a força da norma para produzir efeitos concretos no meio social. É a capacidade da norma de produzir efeitos concretos no meio social, de alterar, de regulamentar o meio social. Ok? Nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, da suposta norma que regulamenta a situação dos imigrantes do Burundi no Brasil, embora não haja imigrantes do Burundi no Brasil, no nosso exemplo, tá? Essa norma não possui justamente a eficácia social, ou o aspecto social da eficácia. Por quê? Porque não se observa no meio social aquela situação regulamentada, prevista pela norma jurídica. Essa eficácia, ou esse aspecto da eficácia, o aspecto social, pessoal, é muito simples de nós visualizarmos. O problema maior é a chamada, ou o chamado aspecto jurídico da eficácia. E é aqui que nós vamos trabalhar, o aspecto jurídico da eficácia, tá? Que tem a ver com a observância das condições técnico-normativas para que a norma possa produzir efeitos concretos. O que acontece, pessoal? Por vezes, a norma jurídica regulamenta uma situação, tá? Uma situação observada efetivamente no meio social. Todavia, essa norma não pode ser aplicada imediatamente porque falta um requisito técnico-jurídico a essa norma. Essa norma é válida, essa norma é vigente, mas para que ela produza efeito concreto, falta um complemento de ordem jurídica, falta uma complementação jurídica, Falta alguma coisinha para que essa norma possa, de fato, produzir efeitos. Tudo bem? Por hora, guarde isso então, pessoal. Aspecto jurídico da eficácia relaciona-se às condições técnico-normativas para que a norma possa produzir efeitos. Às vezes a norma é válida, é vigente, mas não consegue produzir efeito. Por quê? Porque falta uma questão técnica, falta um complemento jurídico a essa norma. Tudo bem, pessoal? Por hora vamos guardar isso. E esse aspecto jurídico da eficácia, a doutrina fala que ele tem dois níveis de manifestação. Então, o aspecto jurídico da eficácia tem dois níveis de manifestação. O nível sintático e o nível semântico. O nível sintático diz respeito à relação de subordinação das normas infraconstitucionais às normas constitucionais. Esse efeito jurídico, pessoal, esse efeito jurídico sintático, guardem isso, toda norma constitucional produz. Toda norma constitucional, ainda que não tecnicamente perfeita, ainda que não técnico-juridicamente acabada, ainda que precise de uma complementação para que produza todos os seus efeitos, tá? Esse efeito aqui, ela sempre vai produzir. Toda norma constitucional, uma vez que ingressou no ordenamento jurídico, que se tornou vigente, ela automaticamente estabelece uma relação de subordinação das normas infraconstitucionais a ela.
Então a norma constitucional entrou em vigor, ela já se coloca numa relação de superioridade hierárquica em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Tá certo? Ainda que ela não esteja completa, ainda que falte um requisito técnico para sua plena eficácia, esse efeito jurídico sintático qualquer norma constitucional produz, que é o efeito de subordinar a ela toda a legislação infraconstitucional. Tudo bem, pessoal? O que nem toda norma constitucional produz de imediato é o chamado efeito jurídico semântico. O efeito jurídico semântico. E o que vem a ser o efeito jurídico semântico? É a aptidão da norma para gerar direito subjetivo. É a aptidão da norma para gerar direito subjetivo. Para entender isso daqui, turminha, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber o que é direito subjetivo. E o direito subjetivo é a faculdade que o titular de um direito tem de fazer cumprir aquele direito. Né? É a faculdade que o cidadão, tá, destinatário da norma jurídica, tem de fazer cumprir a norma jurídica em seu favor. Então, o direito subjetivo é isso. É o direito que eu tenho de exigir o cumprimento da norma jurídica que me favorece. Tá certo? Então, um colega bate no meu carro, né, um cidadão bate no meu carro, causa um dano ao meu carro, automaticamente nasce para ele o dever de reparar o dano e nasce para mim o direito subjetivo de poder invocar ou não a norma jurídica que me garante a indenização do prejuízo causado. Tá certo? A norma é o direito objetivo. A faculdade que eu tenho de invocar a norma em meu favor, de fazer com que a norma seja cumprida em meu favor, é o meu direito subjetivo. Professor, e o senhor está querendo dizer com isso que há normas constitucionais que não geram direito subjetivo? Há normas constitucionais que não podem ser invocadas de imediato em favor do cidadão ao qual ela é destinada? É justamente isso, pessoal. É justamente isso. Há normas constitucionais que não possuem essa eficácia jurídica semântica, que não possuem este poder de gerar direito subjetivo, de poder ser invocada, né, pelo cidadão em seu favor. E conforme o maior ou menor grau de eficácia semântica, jurídica, semântica da norma constitucional, é que nós vamos estabelecer o quê? A classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia. Ok, pessoal? Então, para entender o que é classificação das normas, ou o que está por trás da classificação das normas jurídicas constitucionais quanto à eficácia, tá? Eu tenho que entender isso daqui. Eu tenho que entender o que é eficácia, eu tenho que entender os aspectos da eficácia, né, social e jurídico, e eu tenho que entender que o aspecto jurídico ele tem dois níveis, sintático e semântico. Tá? E é justamente aqui no nível jurídico semântico, ou seja, onde se trata do poder da norma constitucional, da possibilidade da norma constitucional gerar direito subjetivo, é que entra a classificação da eficácia das normas constitucionais. Professor, o senhor está falando daquela classificação das normas de eficácia plena, de eficácia contínua. Exatamente essa, tá certo? É o maior ou menor grau de eficácia jurídico-semântica que vai dizer se a norma jurídica constitucional é de eficácia plena, contida ou limitada. Tá certo? Entendido isso daí, pessoal, fica fácil da gente entender a classificação. E qual classificação nós vamos trabalhar? A doutrina, né, tem várias classificações da norma jurídica quanto à eficácia. A mais famosa, a clássica, a que é adotada por quase todo mundo e a que mais cai nos exames da ordem em concurso público disparado, pessoal, né, é a do professor José Afonso da Silva.
tá certo? Então, José Afonso da Silva, o professor José Afonso da Silva, estabeleceu uma classificação das normas constitucionais que serve de referência para a doutrina e para a jurisprudência nacionais. Ok, pessoal? Então, é ela que nós vamos estudar. Há outras, professor? Há outras classificações. E eu destaco, vou enviar no material para vocês, a da professora Maria Helena Diniz, tá? Que é praticamente a mesma classificação do Zé Antônio da Silva, porém acrescentando uma nova espécie. A professora Maria Helena Diniz fala de norma constitucional de eficácia absoluta, que são as de eficácia plena, que não são sujeitas à emenda constitucional, né? São as cláusulas pétreas. Ela fala, olha, as cláusulas pétreas, elas têm mais do que eficácia plena, elas têm eficácia absoluta. Eu falo de novo no finalzinho, tá bem? Mas por hora, até pelo nosso tempo, vamos nos ater à classificação do professor Zé Afonso da Silva, que é sem dúvida a mais importante. Ok, pessoal? Então, o professor Zé Afonso da Silva, quanto à eficácia jurídica, semântica das normas constitucionais, as classifica em norma constitucional de eficácia plena, também chamada de aplicabilidade direta, norma constitucional de aplicabilidade direta, norma constitucional de eficácia direta, norma constitucional de eficácia integral ou norma constitucional de eficácia imediata. Isso é péssimo, né, pessoal? Isso devia ser proibido por lei, né? Devia ser objeto de emenda constitucional, tá? Você dá tantos nomes assim para uma mesma coisa, tá? Isso só atrapalha o estudo do direito, mas infelizmente é assim, tá? E infelizmente vocês vão encontrar examinadores que ao invés de chamar a norma de norma constitucional de eficácia plena, vai falar norma constitucional de eficácia imediata. Norma constitucional de eficácia integral, né? E você vai falar, caramba, eu não sei o que é isso, eu não estudei isso. O professor Luiz Flávio não deu essa classificação, né? Na verdade, é o outro nome que se dá à eficácia plena. Tá certo, pessoal? Isso só prejudica o estudo do direito, mas, né, a nossa ciência é assim. Norma constitucional de eficácia contida ou prospectiva, tá? Mesma coisa, norma constitucional de eficácia contida ou prospectiva, né? Nesse aspecto, ponto para os biólogos, né? Para o pessoal da área de biológicas, né? Eles põem um nome para cada coisa e ainda põem em latim, né? Que é para nunca mudar. Né? No direito não, a gente inventa vários nomes para a mesma coisa. Então, norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida ou prospectiva e norma constitucional de eficácia limitada ou de aplicabilidade imediata ou norma constitucional de eficácia reduzida, norma constitucional de eficácia diferida. Tudo a mesma coisa, tá bem, pessoal? Tudo querendo dizer norma constitucional de eficácia limitada, que pode ser de dois tipos. A norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo ou de princípio orgânico ou organizativo e a norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático. Tá bem, pessoal? Então, nesse quadro, nós temos o aspecto geral da classificação do professor Zé Afonso da Silva quanto à eficácia das normas constitucionais. Tá bem, pessoal? Note que não é complicado, são três, né, as espécies fundamentais: eficácia plena, contida e limitada. Sendo que a limitada se divide em duas subespécies, né, de princípio institutivo e de princípio programático. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha, então, em cada uma dessas espécies, né, da classificação do professor Zé Afonso da Silva, tá? E com exemplos, inclusive, para esclarecer cada uma delas, tá bem? Então vamos começar com a mais comum, que é a norma constitucional de eficácia plena. O que é uma norma constitucional de eficácia plena? Norma constitucional de eficácia plena é aquela que produz todos os seus efeitos imediatamente, tão logo ela entre em vigor, não precisando de nenhuma espécie de complementação, tá certo? Então, a norma constitucional de eficácia plena é a norma tecnicamente, juridicamente perfeita, tá? Ela já foi feita completa, ela não precisa de nenhuma complementação jurídica para adquirir eficácia. Ela já foi feita com todos os aspectos necessários
né, com todos os pontos necessários para sua imediata aplicabilidade. Ela não precisa de nenhuma complementação jurídica. Ela já está pronta e acabada, tão logo ela entre em vigor. Ela já nasceu perfeitinha, tá certo, pessoal? Ela já nasceu com as duas pernas e caminha, né, pelo ordenamento jurídico com desenvoltura, tranquilo. Né? Ela está lá perfeitinha, tem todas as perninhas e sai caminhando lá pelo ordenamento jurídico sem qualquer problema, produzindo seus efeitos sem qualquer restrição. Ok, pessoal? Isso é norma constitucional de eficácia plena. Tá bem? Exemplo de norma constitucional de eficácia plena. Olha o artigo 76 da Constituição. O que diz o 76? Poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Pessoal, a mensagem é clara, tá? Não preciso de complementação nenhuma. A mensagem do legislador constituinte, né, do poder constituinte originário aqui, é perfeita. Eu já posso aplicar essa norma de imediata. Não tenho que complementar, não está faltando nada nessa norma. Tá certo? Quem vai chefiar o poder executivo no âmbito federal? É o presidente da República. Tá? Vai contar com auxiliares? Sim. Quem são esses auxiliares? Os seus ministros de Estado. A mensagem é clara e definitiva. Tá certo? Não precisa de complementação. Isso é norma constitucional de eficácia plena. E a norma constitucional de eficácia contida, pessoal? A norma constitucional de eficácia contida é uma norma que produz, olha só, todos os seus efeitos imediatamente. Não carece de complementação. Nota, pessoal, que até aqui, ó, ela é igualzinha à norma constitucional de eficácia plena. Tá? Produz todos os seus efeitos imediatamente, não carece de complementação. Tá? Então eu costumo dizer para os alunos que a norma constitucional de eficácia contida, ela é uma norma que nasce com eficácia plena. Ela é uma norma, a norma constitucional de eficácia contida, ela nasce com eficácia plena. Ela nasce com capacidade de produzir imediatamente todos os seus efeitos. Não precisa de complementação nenhuma, tá? Ela nasce igualzinha à norma constitucional de eficácia plena. Porém, né, e aí vem a segunda parte, né? Todavia, esses efeitos podem vir a ser parcialmente contidos, suprimidos, retidos pela norma infraconstitucional. Ok? Então, o que é uma norma constitucional de eficácia contida? É uma norma que nasceu prontinha para produzir efeitos, perfeitinha, tem plena aplicabilidade, mas ela pode no futuro ter parte da sua eficácia suprimida, subtraída, contida pela atuação, né, do legislador infraconstitucional ou mesmo pela atuação da administração pública. A própria Constituição, ao elaborar essa espécie de dispositivo, ela abre essa possibilidade de restrição, de contenção dos efeitos da norma jurídica. Vamos ver um exemplo, pessoal, para tentarmos entender melhor? Olha aqui o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. E esse é o exemplo clássico de norma constitucional de eficácia contida. Inclusive é o exemplo que cai direto em questões, concurso, OAB, nos exames em geral, pessoal. Note que eu dividi o dispositivo em duas partes. Olha, eu fiz uma barrinha vermelha ali para facilitar a compreensão. O que diz o artigo 5º, inciso 13? Ele trata da liberdade de atuação profissional, né? Da liberdade de profissão. Olha só, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tá? Por que eu dividi em dois o dispositivo? Pessoal, até aqui, ó, o dispositivo está dando ampla liberdade de exercício profissional. Ele fala assim, é livre o exercício, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se o dispositivo parasse aqui, pessoal, tá? Nós entenderíamos o seguinte, qualquer pessoa no Brasil
pode exercer qualquer profissão, qualquer trabalho, ofício ou profissão, sem que a lei pudesse estabelecer restrições. Tá certo? Então, você, por exemplo, poderia se formar na faculdade, independentemente do concurso da Ordem dos Advogados do Brasil, do seu ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil, você já poderia exercer a advocacia, se o dispositivo terminasse aqui. Porque até aqui o que eu tenho é uma ampla liberdade de exercício profissional. Tudo bem? Só que o dispositivo não para ali. Tem ali uma ressalva. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então a própria Constituição está admitindo a possibilidade de uma lei, de uma norma infraconstitucional, vir a estabelecer requisitos, qualificações para o exercício de determinada profissão. A própria Constituição está autorizando o legislador infraconstitucional a restringir, a limitar a liberdade de exercício profissional. Então, isso, pessoal, é uma norma de eficácia contida. É uma norma que nasce perfeita, pronta para ser exercida. Olha lá, qualquer um pode exercer qualquer profissão. Opa, beleza, então vou me formar, já vou exercer advocacia. Né? Não, não vai. Porque justamente com relação à liberdade de exercício profissional, artigo 5º, inciso 13 da Constituição, há uma contenção, há uma restrição, uma possibilidade de restrição estabelecida pelo próprio legislador constituinte. Tá? Quando ele diz que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. No caso do advogado, há uma lei federal, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que exige para o exercício da advocacia o ingresso na Ordem dos Advogados, né? O que pressupõe a aprovação no exame da ordem. Tá certo, pessoal? Então a Constituição, ela admite uma restrição, né? Uma limitação, uma contenção do exercício de liberdade profissional através da atuação do legislador infraconstitucional. Tudo bem? Isso é norma de eficácia contida. Ela nasce perfeita, pronta para ser aplicada, mas ela admite que parte dessa eficácia venha a ser suprimida através de exigências infraconstitucionais. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso? Ah, professor, e se eu quiser exercer uma profissão, quero ser jardineiro, né? Ah, eu quero ser jardineiro, eu quero ser paisagista, tá certo? E não tem legislação que regulamente a profissão de paisagista. Então você está liberado para exercer, tá certo? Ah, professor, eu quero ser conselheiro amoroso, né? Posso ser? Existe regulamentação para isso? Não, não existe. Então você pode ser, tá certo? Ah, eu quero ser, sei lá, pintor de parede, né? Posso ser? Pode. Tem regulamentação? Não. Então é plena atuação profissional. Tá certo? Então a norma já está prontinha para ser exercida. Tá certo? A norma de eficácia contida é isso, ela já está pronta para ser exercida. Mas pode ser que haja algumas restrições à sua aplicação efetiva, à sua eficácia. Tá bem? Quem vai estabelecer essas restrições? Né? O legislador infraconstitucional ou até mesmo a administração pública em alguns casos. Tudo bem, pessoal? Essa é a norma constitucional de eficácia contida. E a norma constitucional de eficácia limitada. Esse quadro ficou um pouco extenso, meio poluído, peço desculpas, mas é que eu queria colocar toda a classificação num mesmo quadro para que vocês pudessem visualizar. Pessoal, a norma constitucional de eficácia limitada é aquela que não produz todos os seus efeitos de imediato. Então logo ela entra em vigor. Ela precisa de um complemento, ela precisa de uma complementação por parte do legislador infraconstitucional ou pela ação da administração pública. Então, a norma constitucional de eficácia limitada, ela é diferente da norma de eficácia plena e da norma de eficácia contida. Por quê? Porque aquelas duas já estão prontas para serem aplicadas tão logo entrem em vigor. Já a norma de eficácia limitada, não. Ela não nasce pronta para ser aplicada. Ela só vai poder ser aplicada quando ela for complementada pela atuação do legislador infraconstitucional ou da administração pública. Então, não é uma norma tecnicamente perfeita.
técnico-juridicamente perfeita ou acabada, né? O fim da obra será dado pelo legislador infraconstitucional, tá certo? É com a complementação por parte do legislador infraconstitucional que a norma de eficácia limitada vai, enfim, poder ser aplicada a casos concretos. Deu para entender, pessoal? Então, norma de eficácia limitada, ela não pode ser aplicada de imediato. Ela só vai ser aplicada quando ela for, de fato, complementada por uma norma infraconstitucional, ou mesmo pela atuação da administração pública. E ela pode ser de dois tipos: norma constitucional de princípio institutivo e norma constitucional de princípio programático. O que é uma norma constitucional de princípio institutivo? É aquela que contém um início de estruturação de instituições, órgãos que serão estruturadas em definitivo, serão estruturadas no futuro, né? Em definitivo, pelo legislador infraconstitucional, tá certo? Ela não está pronta para ser aplicada, ela não cria efetivamente instituições ou órgãos, tá? Ela traça um início principiológico, ela traça aqui um início de estruturação, né, de instituições e órgãos, mas não os cria em definitivo. Então, ela não tem aplicabilidade imediata. Ela vai ser aplicada no futuro, mas ela já traça ali uma estruturação básica, fundamental para instituições e órgãos. Vamos ver um exemplo aqui, pessoal? Olha esses dispositivos aqui, 89 e 90, parágrafo 2º. Eles tratam do Conselho da República. Olha o que diz o 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Aí traz lá todos que participam do Conselho da República. O artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre. Aí traz lá todas as competências lá do Conselho da República. Depois, no parágrafo 2º do mesmo artigo 90, a Constituição vem e fala: a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Olha só, pessoal, o próprio Constituinte está dizendo quem vai instituir, né, e dizer como funciona, como vai ser regulamentado, né, que vai colocar em prática o Conselho da República, esse órgão aqui, é a lei infraconstitucional. Eu, Constituinte, trouxe aqui um início de estruturação. Eu já disse, né, que vai existir o Conselho da República. Eu disse, eu, Constituinte, quem vai participar, né, e quais são as competências fundamentais do Conselho da República. Mas eu não criei, eu, Constituinte, o Conselho da República. Né? Quem vai instituir e dizer como se organiza e como funciona